Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Olá, queridos irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos chegando aqui mais uma vez para o nosso encontro com a palavra. O momento mais precioso na vida do cristão é quando ele está na presença do seu Deus, quando ele está na presença da sua palavra, quando ele está reunido em comunhão com a família de Deus, para estudarmos a sua palavra. Nessa manhã nós ainda vamos falar um pouco, dando um foco ainda no ensino, na doutrina que fala do Espírito Santo, do Consolador, do Paráclito. Eu mais uma vez gostaria de ler com você o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus falando, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém por isso. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. No verso 26 ele continua: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Virando a página aqui, no capítulo 16, nós temos aqui Jesus ainda falando: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra. Oremos pedindo direção a Deus para o estudo. Querido e amado Deus, no nome do Senhor Jesus, nós queremos rogar a tua bênção, queremos rogar a tua direção, a capacitação, pedir ajuda ao Consolador, que nos ensine, que dirija o nosso pensamento, que nos ajude, e que o teu nome, Senhor Jesus, que o nome do Deus triuno seja glorificado na nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, vivemos um momento assim muito difícil. Vivemos dias trabalhosos. E o povo de Deus, muitas vezes, perde o seu norte. Ele tira o seu foco do Senhor. E nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, nós precisamos pedir ajuda ao Consolador, ao Espírito Santo que habita em nós, que possa nos ajudar, possa nos dirigir, nos confortar, nos consolar em tudo. Mas, queridos e amados irmãos, quando olhamos assim para toda a Bíblia, nós percebemos a presença do Espírito em toda a Bíblia, sem sombra de dúvida. E eu queria ver com você, nesta manhã, dando um foco sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. É isso mesmo, irmãos. Estudando a história, olhando a história do Espírito Santo no Velho Testamento, nós encontramos os seguintes fatos. O Espírito Santo é o mesmo Deus, mas, ao mesmo tempo, de certa maneira, ele distingue-se de Deus. Porém, não no sentido de ensinar a doutrina da triunidade ou da trindade, porque, como já notamos, só encontramos no Velho Testamento a doutrina da unidade de Deus e não da trindade. Que você perceba bem isso. Em todo o Velho Testamento, nós encontramos, sim, a doutrina ou o ensino da unidade de Deus e não da trindade. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, encontramos estas palavras: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, note, o segundo versículo da Bíblia já mostra a sua presença, já mostra a sua ação, a sua atividade. Ele se movia sobre a face das águas. E são deste livro também, irmãos, ainda estas palavras: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, versículo 3.
E no livro dos Salmos, temos uma passagem que revela, assim como as que já citamos, certa distinção entre Deus e o Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito, disse o salmista no Salmo 51, versículo 11. Pois bem, o Velho Testamento ensina, assim como o primeiro ponto, que foi o Espírito de Deus que estabeleceu a ordem no caos. É interessante, irmãos, notar a palavra que se usa no verso 2 do primeiro capítulo de Gênesis, com referência ao trabalho do Espírito Santo na criação. O vocábulo original, o sentido original é igual a incubar, usando o sentido de chocar ovos. É como se fosse uma ave chocando ovos. O Espírito de Deus se movia, isto é, chocava e trazia ordem ao caos. Então, isso é muito importante nós percebermos esse ensino. Ele dava ordem ao caos, ele se movia sobre a face das águas. E também nós encontramos no Velho Testamento que o Espírito Santo é quem dá vida ao homem. Tem um texto que diz: dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, de 28 a 30, nós percebemos aqui que o Espírito Santo é quem dá vida ao homem. E um terceiro ponto também que nós podemos compartilhar com os irmãos nesta manhã é que diversos poderes conferidos ao homem pelo Espírito Santo, como vimos no caso de Sansão, de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Juízes 11, 29. E Juízes 14, 6 diz: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que o filho tinha feito. Então, nós percebemos aqui o Espírito Santo ele agindo na vida de homens, como por exemplo Sansão, e ele dava uma força sobrenatural e poderosa a Sansão. Um quinto ponto, irmãos, também para pensarmos, é que o Espírito Santo foi quem deu aos profetas o poder de Deus aos homens. Isto é, não aos homens em geral, mas a certos homens. Por exemplo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício para fazer invenções em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar
e em artilharia de madeira, para obrar todo lavor. Isso está em Êxodo 31, 2:5. Aqui o Espírito Santo estava capacitando alguns homens, não todos os homens, para a obra do tabernáculo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele capacitou alguns homens para esta obra. Então, um outro aspecto da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, o Espírito Santo foi quem deu aos profetas o poder de revelar a vontade de Deus. É o que diz Ezequiel: então entrou em mim o Espírito, falando ele comigo, que me pôs sobre os meus pés, e eu vi o que falava. Ezequiel 12:2. Outro texto: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem de ciúmes, que provocava ciúmes. Então, nós percebemos aqui um dos ministérios do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele deu aos profetas o poder de revelar a palavra de Deus. Outra coisa também que nós percebemos é que o caráter moral e espiritual do homem é atribuído ao Espírito Santo. Diz assim, Isaías 63:10: porém eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63:10. Foi mais ou menos nessa época que o Espírito de Deus começou a ser chamado Espírito Santo. Um outro ponto que nós observamos, olhando da sua presença e do seu modo de operar no Velho Testamento, é que o Espírito Santo ele havia de ungir o Messias. Então convém notar aqui, irmãos, que as profecias começaram a falar da vinda do Espírito Santo. O texto diz: porque sairá uma vara do tronco de Jessé, e um renovo crescerá das suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o seu deleite será o temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Porém ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o assopro dos seus lábios matará o ímpio, porque a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Livro de Isaías 11, de 1-5. E Isaías 42, de 1-3, diz: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá aos gentios. Não clamará, nem alçará a sua voz, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, e com verdade produzirá o juízo. Isso está em Isaías 42:13. Então nós vemos aqui a promessa que fala da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele havia de ungir
o Messias, tá bom? Então, um outro ponto que nós queremos destacar no nosso estudo desta manhã, a vinda do Espírito Santo nas profecias. Livro de Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos mancebos verão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 a 29. Eu gostaria de destacar aqui que essa profecia nós encontramos cumprimento dela lá em Atos 2. E o que nós percebemos aqui quando o texto diz que toda a carne, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e agia em alguns homens, algumas pessoas. Não era toda a carne que era contemplada pela presença do Espírito e pelo seu agir. Já no Novo Testamento, nós vamos perceber uma mudança, porque o Espírito Santo ele vem para habitar sobre toda a carne. Então diz, né? Filhos, filhas, velhos, mancebos, servos, servas, derramarei. Então veja que não há acepção de pessoas, enquanto no Velho e no Novo Testamento, o Espírito Santo ele trabalha assim, ele atua, claro, mas limitado a algumas pessoas, não são todas as pessoas aonde ele age. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos, no estudo dessas passagens, que o Espírito Santo no Velho Testamento não era para todos, de forma geral, senão para alguns escolhidos. É interessante também notar que os resultados da sua presença eram visíveis, isto é, manifestavam-se com entusiasmo, arrebatamento, transporte, etc. O tempo vai passando e com o transcorrer dos anos, acentuavam-se mais os fins espirituais e invisíveis. O exemplo disso temos nos profetas, que pela operação do Espírito Santo puderam enxergar e compreender com mais clareza o plano de Deus para a redenção do mundo. Então, irmãos, nós percebemos que o Espírito Santo ele está presente em toda a história. E nós sabemos que ele é o Deus triuno, não é, irmãos? Ele é Deus. Ele tem características de uma pessoa, porque ele pode ser entristecido, mas também a Bíblia diz que ele sabe as profundezas de Deus. Ele conhece, lá em Romanos. Ele é onisciente. E ele também, ele é poderoso. Então, irmãos, para tempos como esse que vivemos, com tantas dificuldades, com tantos desafios, nós precisamos parar um pouco e pensar naquilo que nós temos, no legado que nós
recebemos de Deus. Então, quando nós nos voltamos para as palavras de Jesus, e eu rogarei ao Pai, note bem, Jesus rogando ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus na carne, Ele não podia habitar nos seus discípulos. E Ele estava limitado a um lugar. Então, irmãos, quando Jesus anunciou que ia sair, talvez fosse até importante nós pararmos um pouco aqui agora e pensarmos da seguinte maneira: vamos voltar no tempo e vamos ali para o ano 33 da era cristã e vamos entrar naquela sala onde o Senhor estava com aqueles 12 homens. E de repente um se levanta e sai daquela sala, e naquele momento ali, muitos não entendem o que está acontecendo. Havia uma certa movimentação, e ao mesmo tempo, quando Jesus começa a falar que seria traído, que seria entregue na mão dos homens, que seria morto, isso começou a deixar triste os seus discípulos. Mas eu quero que os irmãos percebam o quanto era vantajoso para eles Jesus ir, para que o Espírito Santo pudesse vir e habitar neles. Jesus estava com eles, mas não podia habitar neles. Então, quero que os irmãos percebam a grande vantagem para os discípulos, para a igreja, foi a partida de Cristo, para que o Espírito Santo viesse habitar no seu povo. Então, talvez nós tivéssemos a mesma sensação dos discípulos ali, de ficarmos tristes, porque Jesus estava anunciando que ia partir. Mas é como se Jesus dissesse: olha, é infinitamente melhor para vocês que eu vá, porque o Consolador virá. Ele está em vocês e vai, habitar, e Ele vai ensinar, Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai confortar, Ele vai consolar, Ele habitará em vocês. Então, irmãos, que privilégio, que bênção, nós sabemos que o Consolador, que é Deus, Ele habita em nós, principalmente nos dias em que vivemos, quando a alegria do mundo foi tirada. É bem provável que esse mundo nunca mais experimente a vida depois que essa fase desse coronavírus passa. E nós sabemos que estamos vivendo em uma nação onde há crise em muitas áreas. A área moral, a área sanitária, a área política,
a área econômica que está aí a ponto de explodir, trazendo um caos social. Quem poderá, irmãos, nos consolar, nos confortar, nos ensinar, nos fortalecer nessa caminhada? Então Jesus diz: olha, o Consolador virá e estará convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará para sempre. Então, nesta manhã, eu queria deixar esse estudo para os amados, pensando nessa pessoa maravilhosa que é Deus. Muitos crentes não têm a noção exata de quem é o seu Deus. Muitos crentes tratam a pessoa do Espírito Santo como se fosse algo, como se fosse uma força, como se fosse uma energia que emana de Deus. E muitos crentes têm um relacionamento deficiente por não compreender bem quem Ele é. E às vezes sofre tanto, tá, irmãos? Querendo alcançar algo que a Bíblia diz que o próprio Espírito já nos deu. Então, queridos e amados irmãos, se o Senhor nos permitir, no próximo domingo, nós vamos ver o Espírito Santo nos Evangelhos, se o Senhor nos permitir, o Espírito Santo nos Evangelhos, o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. E vamos considerar algumas peculiaridades em relação ao Espírito Santo. Então, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor edifique a nossa vida e saibamos, irmãos, que o Deus triuno habita em nós. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra, que ela seja real na nossa vida, que possamos entender o doce, o amável, o Santo Espírito que habita em nós, que Ele nos ensine, Senhor, cada momento. Abençoa os irmãos, abençoa cada família aqui. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, até logo mais às 18 horas, se o Senhor assim permitir.